Boa noite, alunos e alunas. Aqui é o professor Israel Seric e nessa nossa videoaula nós continuaremos explicando sobre aqueles temas fundamentais da disciplina Gestão Educacional. Em nossa última aula, nós começamos a desenvolver as ideias, as concepções, os conceitos, os exemplos relacionados às concepções de organização e gestão educacional. E para aquela aula e para esta nossa videoaula, nós estabelecemos pelo menos 3 objetivos a serem alcançados após o término dessas exposições. E o primeiro objetivo foi reconhecer que a organização e a gestão escolar se definem a partir de concepções que as constituem. O segundo objetivo foi que vocês, ao final da aula, possam diferenciar os sistemas racionais, naturais e abertos que constituem a organização da gestão escolar. E, por fim, que vocês sejam capazes de identificar a escola como uma organização social que prima pela aprendizagem dos alunos. A partir disso aí, nós começamos a explicar para vocês que a escola é um espaço formal de educação. E, dada essa característica, obrigatoriamente, a escola ela necessita também de todo um planejamento organizacional, de alguém que tome para si a responsabilidade, a função de gerir, de administrar, de coordenar, de supervisionar pessoas, sistemas, atividades, trabalhos e assim por diante. A figura dessa pessoa é a figura do gestor, que tem a função, a responsabilidade de conduzir e observar todas as atividades que ocorrem no espaço escolar. Assim, então, para que a escola consiga cumprir o seu compromisso, há a necessidade de que elas sejam administradas, ou seja, geridas de acordo com seus objetivos sociais, políticos e culturais. Então, desenvolvendo essa introdução, foi então falado que existem concepções de organização e gestão escolar. E a primeira concepção que nós vimos foi aquela desenvolvida pelo sistema racional, também denominada de gestão científica. Por esse sistema racional, ou gestão científica, afirma-se que é preciso dar o devido valor a alguns aspectos relevantes no processo administrativo. Isto tem a ver com que as organizações existem principalmente para realizar os seus objetivos. Nesse sentido, essa gestão científica ela prima por alcançar os objetivos previamente estabelecidos. Também afirma-se nessa forma de gestão que a divisão do trabalho conduz à especialização. A especialização promove a competência e a capacidade muito precisa de realizar determinados trabalhos. Também afirma-se nessa gestão que é preciso a padronização das tarefas, porque essa produz eficiência. Nesta gestão também enfatiza-se a hierarquia, na qual as pessoas elas possuem funções diferentes, mas muito mais do que funções, essas pessoas elas têm responsabilidades e, nesse aspecto, elas cumprem uma função na qual elas estão abaixo ou acima de determinadas pessoas ou determinadas atividades. Também afirma-se que é preciso ocorrer um controle administrativo, pois é pelo controle administrativo que se alcança maior eficiência em todos os trabalhos propostos. Afirma-se também que é preciso que o trabalho seja realizado com racionalidade, visto que a tomada de decisão ela só alcança os objetivos propostos lá à frente se as pessoas estiverem comprometidas racionalmente com a execução e com a análise daquilo que tem sido projetado. E também afirma-se que é preciso uma organização formal, porque é a partir dessa organização formal que tudo aquilo que foi projetado, tudo aquilo que foi planejado, pode ser maximizado em termos de eficiência. Né? A partir daí, nós também desenvolvemos outra ideia, certo? Que são as concepções relacionadas ao sistema natural.
Esse sistema natural aponta para a necessidade de uma ênfase nas relações humanas. Esse tipo de sistema ele contrasta com o anterior, que era pautado no aspecto puramente racional, técnico, metódico, hierárquico e assim por diante. Esse sistema natural ele difere por um aspecto, pois fornece uma outra visão de organização. Nesse sistema natural, o que se enfatiza não são as coisas, nem as estruturas, nem as regras, nem as leis. Elas existem. Entretanto, o que se coloca em ênfase são as pessoas. As pessoas elas são importantes. As relações, as interações no campo de trabalho são relevantes para o desenvolvimento da gestão. E, a partir daí, nós lembramos que essa concepção que enfatiza as relações humanas, elas também apontam para alguns aspectos interessantes. Primeiro, as organizações são primordialmente grupos sociais tentando se adaptar e sobreviver. Isso, então, coloca-se diante de nós a ideia de que, para essa gestão, o primordial são os grupos que estão dentro dos espaços a serem administrados. E o gestor ele tem que ter a sensibilidade para perceber que o seu espaço a ser administrado não é um espaço meramente burocrático, é um espaço no qual existem pessoas e essas pessoas elas estão unidas em interesses particulares, interesses próprios, por mais que essas pessoas estejam irmanadas ou comprometidas com um grupo maior ou com um objetivo maior, mas existem subgrupos dentro desse grupo de trabalho. Depois afirma-se as necessidades individuais são os motivadores principais do desempenho organizacional. E aqui tem um ponto muito interessante que já tratado anteriormente, e nós resgatamos essa ideia. Se você identificar as necessidades dos indivíduos, as necessidades dos grupos, que são subgrupos do grupo maior do trabalho no qual você realiza, gerindo, administrando pessoas, coisas e sistemas. Quando essas necessidades elas são supridas, quando essas necessidades elas são visibilizadas, valorizadas, indicadas, e aqueles que têm essas necessidades se percebem não como mais uma peça numa engrenagem, mas quando elas se percebem como que é importante dentro do processo, é certo que essas pessoas elas vão responder positivamente. E o próprio desempenho no trabalho também se efetuará, se realizará. Também afirma-se, por essa modalidade de gestão, que os indivíduos organizam-se informalmente com base em seus interesses. Em outras palavras, às vezes as pessoas querem trabalhar, querem ser mais proativas, elas querem contribuir mais para a organização ou para a escola, mas elas almejam, elas desejam que essa forma de participação não seja hierarquizada, não seja propriamente cheia de regras e cheio de sistemas burocráticos para a ajuda e para o auxílio. Na medida em que o gestor ele flexibiliza determinadas atividades, dando aos seus colegas de trabalho essa flexibilidade, certamente essas pessoas vão responder positivamente e vão poder realizar um trabalho ou outros trabalhos anteriormente não indicados para elas. Isto porque, dentro dessa gestão escolar, desses parâmetros, enfatiza-se também os aspectos relacionados à liberdade do outro. Enfim, esses outros elementos também foram elencados, já foram explicados, e nós queremos aqui nesta videoaula avançar dentro dos nossos conceitos. Outra concepção, a terceira e última concepção, são aqueles sistemas abertos, focado no aspecto social, nas interações sociais. Qual a diferença, professor, entre este sistema aberto e o sistema anterior, que era o sistema natural? No sistema natural, foca-se as pessoas que estão no trabalho. A ênfase é nas relações interpessoais. Nesse sentido, difere-se dos aspectos da gestão racional. Não contempla as pessoas, não dá o devido valor, vamos colocar dessa maneira, não dar o devido valor às relações interpessoais no campo de trabalho. É claro que essas pessoas visibilizam, elas olham,
elas contemplam, elas sabem que trabalham com pessoas, mas entre as pessoas e os sistemas, entre as pessoas e as regras, entre as pessoas e os objetivos a serem alcançados, esse que trabalha pela gestão científica vai optar exatamente pelas regras, pela burocracia, pela hierarquia. As pessoas elas ficam em outro âmbito, em separado. Quando nós falamos da gestão a partir das relações humanas, o que nós temos é um gestor que ele tem os seus olhos nos aspectos organizacionais, contudo, né, não contudo, e somando-se a isto, é a melhor expressão, somando-se a isto, esse gestor, ele olha também, ele percebe que ele trabalha com indivíduos, com grupos. Então, ele, tendo a consciência de que ele precisa trabalhar com a burocracia, entre a burocracia e as pessoas, ele opta com as pessoas. Ele flexibiliza certas relações e certas formas de trabalho e certas formas de gestão. Quando nós falamos agora de sistemas abertos, voltado no valor ou na percepção das ciências sociais, nós estamos falando daquele gestor que ele percebe a importância da comunidade escolar no seu projeto de gestão. E mais do que a comunidade escolar mais próxima, esse gestor ele reconhece que a sua escola faz parte de uma comunidade, faz parte de uma sociedade. Podemos assim dizer que tem a escola, que tem a comunidade escolar e tem a sociedade como um todo, quando eu me refiro então à cidade. Esse gestor ele compreende que o espaço escolar ele é um micromundo do espaço social do qual a escola faz parte. E quais as implicações práticas disso? As implicações práticas disso apontam para a ideia que esse gestor ele sabe que as demandas, que os problemas, que as virtudes, que os temas emergentes dentro da sala de aula ou no espaço escolar, eles são oriundos lá de fora, da comunidade escolar, ou da cultura na qual essa escola ela se faz presente, ou ela emerge. Então, o gestor ele compreende que ele deve gerir, ele deve administrar as questões locais da sua escola, mas ele deve ter os seus olhos também voltados para o seu bairro, os olhos voltados para a família dos alunos, ele deve estar com os olhos voltados para as necessidades da sua cidade, visto que ele entende que esses elementos culturais, econômicos, sociais, religiosos, hoje, como nós estamos vivendo, os aspectos também ligados à saúde pública, interferem diretamente naquele espaço que foi dado para ele administrar. Então, na verdade, ele tem que, nesse sentido, administrar pessoas, sistemas, atividades, projetos, planos, certo? Que não dizem respeito somente à escola. Dizem respeito também à comunidade, ao que está fora. Então, o nosso texto vai dizer: este sistema apresenta como característica principal uma organização que não só é influenciada pelo ambiente, mas também é dependente dele. Observe, não é somente influenciada, mas também depende dele. O que isso significa? Significa que o gestor escolar, que desenvolve o seu trabalho a partir dessa perspectiva, ele sabe que os problemas ou as situações a serem administradas ou os problemas a serem resolvidos no espaço escolar é oriundo da comunidade escolar. Quando cada aluno chega na escola, quando cada criança chega na escola e quando cada professor, quando cada colega de trabalho entra no espaço escolar, o mundo social também entra. E a escola é a interseção de todos esses mundos, de todas essas experiências. E então ele vai dizer que a organização escolar, ela também não somente sofre essa influência, mas depende. Depende como? Às vezes, um gestor ele precisa resolver algo
relacionado ao que está ocorrendo na sala de aula. E para resolver algo depende do que está lá fora. Às vezes a sala de aula está demasiadamente de uma determinado ano, está demasiadamente barulhenta, não tem contribuído para o processo de ensino. O professor já conversou, já falou. E a solução dessa situação depende dos elementos que estão lá fora, os responsáveis por aquelas crianças. E às vezes é preciso uma reunião de pais e mestres para tratar as coisas específicas daquela sala ou daquela atividade a ser desenvolvida e solicitando para aqueles que estão lá fora, que são os pais dos representantes, para resolver essa situação. Às vezes o sistema escolar, ou às vezes a escola, tem que realizar um trabalho, né, uma feira científica. E essa feira científica, às vezes, ela para ser executada, ela depende de recursos, quer seja financeiros ou materiais, ou até recursos pessoais, ou até pessoas para trabalharem na escola. E se a gestora ela tem os seus olhos, se o gestor contempla apenas os atores que estão dentro da escola, ela vai perder uma oportunidade muito grande de perceber o mundo ao seu redor e as pessoas que fazem parte da comunidade escolar e que podem efetivamente interagir com a escola e trazendo soluções, resolvendo questões ou participando para que determinadas atividades sejam executadas. Então, é preciso perceber que a escola não é uma instituição completamente separada da comunidade, que não depende da comunidade, depende tão somente dos recursos financeiros enviados pelo Estado ou pelo município. É preciso entender que a escola ela tem muitas necessidades, muitas carências, existe um universo de possibilidades de atividades a serem executadas, necessidades estas, que de repente o Estado ou o município não pode suprir na sua totalidade. Geralmente não supre o básico. E olhe lá. Portanto, é sábio aquele comportamento do gestor quando ele olha para o lado e percebe que a comunidade pode ser um braço amigo. E isso eu digo não somente na escola pública, mas na própria escola privada também. A escola privada, ela deve contar com a comunidade. Os exemplos anteriormente colocados também eles se apresentam por igual modo na escola privada. Gestores que conseguem uma boa comunicação, um bom vínculo com a comunidade, com os pais também, são gestores que mais facilmente conseguem executar os projetos que estão no PPP, ou resolver demandas que estão dentro do espaço escolar, mesmo que seja privado, e mesmo que exista, por mais que os pais também paguem a mensalidade, mas não são poucos os pais que são dadivosos, são generosos, são poucos pais e mães que também têm interesse de participar ativamente da vida da escola de seus alunos. E na medida que o gestor tem essa percepção de que a escola é um espaço social e que esse espaço social interage com outras realidades sociais, esse gestor ele pode criar uma estratégia para ter mais ferramentas, mais possibilidades para conduzir a sua escola adequadamente. Nesse sentido, diz o nosso texto, as escolas são sistemas sociais que retiram do ambiente recursos, mão de obra, alunos, dinheiro e submetem essas entradas a um processo de transformação educacional para produzir alunos e graduados letrados e instruídos. E aqui o texto ele vai elencando, vai apresentando os elementos que essa vida em comunidade, essa percepção da importância da comunidade pode trazer para dentro da escola, certo? Para dentro da escola podem vir recursos, podem vir mão de obra, alunos, dinheiro, certo? Ou seja, entre os pais, entre as comunidades, ou na comunidade, existe um pai que é eletricista, uma mãe que é cozinheira, certo? Alguém que cuida da criança, um cuidador da criança,
que trabalha em uma área específica, é um dentista, é uma enfermeira, é um policial. Cada uma dessas pessoas, quando é vista por uma mente que planeja a interação entre a escola e a comunidade, cada uma dessas pessoas, elas se tornam pessoas extremamente relevantes para a gestão na escola. E para cada uma das situações, para cada um dos planejamentos que se fazem presente no PPP, o gestor ele já sabe a quem recorrer. Às vezes é o mercado local, né? São as lojas que podem patrocinar determinadas atividades, certo? E tudo isso feito, e tudo isso é a partir de um processo organizacional, a partir de um diálogo, de uma conversa, de uma negociação, tudo isso vai tornando a escola ainda mais conhecida da comunidade e mais relevante para a comunidade. Ninguém sente falta de quem não conhecemos, de quem não se revela a nós. Então, quanto mais a escola ela se revela, ela se mostra, ela interage, mais ela se mostra relevante no espaço comunitário. E quanto mais ela se mostra relevante no espaço comunitário, mais ela pode receber dinheiro, obras, alunos, trabalhos e assim por diante. E isso depende de quem? Não na totalidade, mas institucionalmente isso depende do gestor. A figura do gestor como aquele que está na ponta da lança, exatamente mediando isso, possibilitando isso. É o gestor que tem que ter esta visão. É o gestor que deve convidar a comunidade interna a perceber que tem uma comunidade externa. E em percebendo isso, é o gestor que tem que criar os meios, as reuniões, os diálogos, as conversas, as atividades que possam aproximar essa comunidade do espaço escolar. E a partir daí, então, nós podemos ver que esse sistema ou essa gestão focada exatamente nas ciências sociais, vai apresentar para nós alguns elementos relevantes. Primeiro, dentro dessa percepção, afirma-se que todas as organizações são sistemas abertos, que interagem com o seu ambiente. Essa é a afirmação de que a escola ela é um sistema social aberto, ou deve ser aberto. Em tese teoricamente é. E isso depende de quem? Do gestor, do professor. Digo, do gestor. É o gestor que vai conduzir, que vai apontar, que vai afirmar ou não perante a comunidade interna se a escola, de fato, ela é uma organização aberta ou fechada. Em tese, porque ela se compõe de pessoas, é uma organização aberta, mas o gestor pode fechá-la. O gestor pode cortar todos os vínculos com a comunidade. O gestor pode não ter uma boa relação com os pais. O diretor pode ter uma relação conflituosa com os vizinhos da escola. E tudo isso vai criar dificuldade no processo da sua própria gestão. Por isso, em termos teóricos, em termos científicos, a escola é um sistema aberto. E, por ser um sistema aberto, o gestor deve, então, aproveitar isso para exatamente receber a comunidade de uma maneira amistosa, companheira, amiga, parceira, dentro das atividades. A segunda questão, o comportamento organizacional depende da interação, da estrutura organizacional com as necessidades dos indivíduos. Observe a relação que nós percebemos aqui. Por essa perspectiva, o comportamento organizacional depende também da interação com a estrutura organizacional, visibilizando as necessidades dos indivíduos. Ou seja, quanto mais a estrutura valoriza o indivíduo, vê a necessidade dos indivíduos e procura, dentro das suas possibilidades, das suas condições, suprir as demandas, as necessidades, as questões
das pessoas que convivem naquele sistema, mais prontamente ocorrerá uma proatividade para ajudar a estrutura organizacional. Observe que não há uma negativa dos aspectos administrativos, dos aspectos burocráticos, dos aspectos organizacionais. Aqui enfatiza-se que existe um comportamento organizacional, aqui enfatiza-se que existe, de fato, a questão das regras e tudo mais. Entretanto, enfatiza-se também, coloca-se a figura dos indivíduos como aqueles que devem ser contemplados e devem ser atendidos. A outra questão é que todas as organizações têm características racionais e naturais. Em outras palavras, aqui há uma afirmação que para você atender a comunidade, para você visibilizar a comunidade, para você abrir a escola para a comunidade, não cerceando o direito da comunidade escolar como um todo a interagir com os espaços educativos, certo? Quando você percebe isso, quando você afirma isso, essa afirmação não é uma negação de que existem características racionais em todas as organizações. Perceba que o texto aqui nos coloca que em toda organização tem um aspecto racional e o aspecto natural. Portanto, o grande desafio do gestor, que tem como finalidade aproximar a comunidade da escola, é perceber que é necessário e que é possível trabalhar o aspecto racional da administração pública, educacional, e, ao mesmo tempo, tornar o espaço educativo um espaço natural para todos, de vínculos, de relações, de companheirismo, de interações e de construção de uma melhor escola, ou de uma escola melhor, certo? Depois diz, as organizações precisam tanto de vínculos frouxos quanto de vínculos firmes para ter sucesso. Observa, vínculos frouxos e, ao mesmo tempo, vínculos firmes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas que estão no ambiente escolar, a partir dessa perspectiva social, elas precisam perceber que tem regras, que as metas têm que ser alcançadas, que o que está no PPP, certo, foi um contrato social, que foi um planejamento em comum acordo entre a comunidade interna e externa, e que, portanto, é preciso que todos estejam envolvidos, imbuídos na tarefa de fazer com que o PPP se cumpra, se realize para o bem das crianças, dos alunos, certo? Mas, ao mesmo tempo, esse sistema acredita que aquilo que está no PPP pode mudar, pode ter mudanças, pode sofrer algumas contingências, e o gestor tem que estar aberto a isso. Tem que perceber que o PPP ou qualquer outro planejamento, qualquer outra atividade administrativa pode ser resolvida de outras formas, que não por as formas burocráticas. E é o gestor que tem que ter essa sensibilidade, essa condição de ser rigoroso, mas não ser rígido, ser técnico, mas, ao mesmo tempo, não ser aquela pessoa que valorize mais os sistemas do que os indivíduos, mais os sistemas do que os projetos. Geralmente, ganhar as pessoas, flexibilizar é o caminho para alcançarmos os objetivos propostos. Geralmente é assim. Depois diz, a política permeia a vida organizacional. Quando se fala em política, aqui, não é a política partidária, mas política, ato político é toda a ação entre o indivíduo e o outro, entre o indivíduo e a coletividade, ou entre a coletividade e o indivíduo. Isso é uma ação política porque toda decisão que o ser humano executa é algo que interfere na sua vida e na vida dos indivíduos, na vida da comunidade. E isso é política, no sentido mais essencial da palavra. Por isso, esse sistema de gestão escolar preza pelo diálogo, pela conversa, por se negociar, para ver como que as questões podem ser resolvidas, como que as situações podem ser trabalhadas. Por isso, aqui vai a função do gestor como sendo aquele que vai articular os projetos,
como aquele que vai conversar com as pessoas, às vezes convencendo as pessoas, às vezes organizando grupos para a execução do trabalho, e isso é política no sentido mais estrito da palavra, mais essencial da palavra. Também é afirmado que as organizações têm duas fases interativas, a formal e a outra informal. Em outras palavras, às vezes o gestor ele tem que agir de forma como os parâmetros da organização determina, mandando e-mails, fazendo documentos, pedindo para que os colegas de trabalho assinem os documentos, pedindo para que os pais assinem determinados documentos. E há momentos que o gestor vai tão somente olhar para os pais, vai chamar um pai aqui, um pai ali, um professor, e vai ter uma conversa informal. Vai bater um papo, como se diz, né? Vai pegar as situações, às vezes, extremamente complexas, difíceis, delicadas, e o gestor vai ter aquela sensibilidade para perceber que, às vezes, uma conversa simples, amigável, é muito melhor do que um documento frio, e, às vezes, até em determinadas circunstâncias ofensivos, no qual a pessoa vai se sentir coagida a assinar um documento. E isso o gestor deve perceber. E depois diz, não há melhor maneira de organizar, motivar, decidir, liderar ou se comunicar, certo? Do que a eficácia desses processos depende de uma série de contingências. Né? Veja, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo que é preciso perceber que não há uma fórmula mágica. Não existe uma maneira de gerir, administrar perfeita. Na verdade, esse sistema aberto é um sistema que também está aberto para novas propostas. É um sistema que está aberto para a comunidade, é um sistema que está aberto para as pessoas, é um sistema que está aberto para que haja uma interação entre o gestor e a comunidade escolar. Então, por fim, tendo estudado esses três elementos, então nós estamos aqui diante de um resumo. Os sistemas organizacionais, eles se estabelecem a partir praticamente de três sistemas. O sistema racional, o sistema natural, o sistema aberto. O sistema racional, pela gestão científica, ele enfatiza os sistemas e ele entende que a organização, a partir de instrumentos formais, possibilitam se alcançar todos os objetivos propostos nos projetos que foram administrativamente estabelecidos. Nesse sistema racional, enfatiza-se o controle administrativo e a racionalidade na tomada de decisões. O sistema natural, ou os sistemas naturais, enfatizam as relações humanas. Este tipo de sistema contrasta com o racional, pois fornece uma visão diferente de organização. Aqui, nesse natural, enfatiza-se as pessoas, embora se tenha também a ideia da importância dos aspectos burocráticos. Mas entre a burocracia e as pessoas, esse sistema natural enfatiza as pessoas. E neste, o trabalho em equipe é a chave para o sucesso organizacional e existe uma ampla abrangência de controle no aumento da eficácia e da autonomia do professor. Isso quer dizer que aqui enfatiza-se que as pessoas elas também contribuem para o processo de gestão e, portanto, é possível delegar responsabilidades, trabalhos para aqueles que estão irmanados num só objetivo. E isso implica na autonomia do professor, na autonomia do gestor, na autonomia das pessoas, outros agentes que trabalham com o gestor na escola. Por fim, existem os sistemas abertos, pautado nas ciências sociais. Este sistema apresenta uma característica principal, que é uma organização influenciada pelo meio ambiente, pelo reconhecimento da importância dos vínculos, das relações da comunidade escolar. Os sistemas abertos escolares são preocupados igualmente com a estrutura e com o processo. Eles não negam o aspecto administrativo, burocrático, mas eles enfatizam a importância da comunidade escolar. A política permeia a vida da organização e não há a melhor maneira de organizar, motivar, decidir, liderar ou se comunicar. Não existe uma fórmula. Tudo é construído
tudo é estabelecido a partir da caminhada diária da comunidade escolar com os gestores escolares e com a comunidade interna. Gente, essa é a nossa videoaula e na próxima videoaula nós estaremos com outro assunto relacionado à gestão escolar. Até mais, gente. Até a nossa próxima aula.